eu sempre orando pela reunião, né? E Deus trazia ao meu coração a palavra: as minhas riquezas estão disponíveis para os meus filhos. E não precisa ler, eu vou ler Provérbios 22:4, para a gente adiantar, que para frente a gente vai ler bastante. Então diz assim, Provérbios 22, versículo 4: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, assim, se a gente quer riqueza, a gente precisa temer a Deus, né? E as riquezas mais importantes da nossa vida são as riquezas espirituais. Então, quando a gente fala riqueza, a gente logo pensa em dinheiro, né? Mas não é dinheiro. É o que o Senhor tem para cada um de nós no mundo espiritual, né? E eu gostaria de começar também fazendo uma pergunta. Deus, ele é rico, né? Rico em tudo. Deus é dono de tudo, ele nos criou, ele é o nosso dono. Então, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que é a maior riqueza de Deus, Dalva? A maior riqueza de Deus. Deus é tudo, né? Tem tudo, pode nos oferecer tudo. Eu acho que é o amor. O amor. Carol, uma das riquezas de Deus. Oi? Tá sempre te esperando. Isso, exatamente. Tá sempre pronto, né? Tá sempre esperando. É. A senhora, o que a senhora É a acha? bondade e o perdão que ele sempre tem por nós, né? Exatamente. A gente Núbia, quer, mas ele está sempre nos esperando. de braços abertos, né? Verdade. A Núbia, Ele morreu por nós na cruz, né? Então isso já é suficiente. não tem nem como, né? É sem explicação, né? A Darli, muito amor. Sou Luiz. Acho que uma das maiores riquezas de Deus somos nós, somos feitos a imagem e semelhança dele. Aham, também. O filho, Mesmo por ter dado o Filho, Jesus Cristo na cruz por nós, que nós somos uma grande riqueza da Deus. muita, né? Verdade. A Dira, A luz, né? Do nosso caminho. aham, amém. Eu sou o Mário, O amor e também contar com o amor falando, né? aham, Humildade. humildade. É toda a humildade, né? O Idosvaldo, fala uma riqueza de Deus, Idosvaldo. Deus é muito maravilhoso, abençoa demais todos nós. Amém. Verdade, verdade. A Lede, Eu acho que é a nossa salvação, né? Que o Jesus para nos perdoar, né? É verdade. A Gilda, A fé. a fé, né? Amém. A A Jucineide, vida que ele nos deu, né? aham, A vida da gente é uma riqueza maravilhosa. é verdade. O Davi, O amor, carinho, né? Compaixão, perdão. isso, é. A Sueninha. A Suene, É o amor mesmo, o favor, né, que nós temos dentro do Alcançou dele, né? Nós merecemos, ele está no mundo, né? aham, Amor. amém. A dona Ana Paula, A proteção e cada dia que passa também nos dá força. aham, Porque o tanto que nós passamos nessa vida e ele nunca deixou nós cair, sempre mantém firme. tá amparando, né? Então ele é um Deus fiel, né? Um Deus Rico que em nos- amor, né? Em rico proteção, amor, né? esperança, e eles que nos guiam, né? Que a É. gente não possa ir aonde ele não possa estar. É verdade. Eu tive muito pela situação que eu ando passando e eu sempre manter assim, firme. Uhum. Confiando, né? Falando, se desmanchando, mas ele tá ali, ó, dando força, É. sustentando, né? Como ele é amor, ele cuida, né? É amor, ele É. protege, ele É verdade. Parecida, Acho que é o amor que ele tem por nós, né? Que nós às vezes somos tão assim gratos a Deus, né? Verdade. Às vezes nós perdemos um pouco a fé, e ele está ali pronto para nos perdoar, né? Então é um amor grande que ele tem por nós. uhum. Cada um, É né? verdade. Bom divino, Amor.
amor. Maria, Amor e humildade, né? né? Deus é tudo na nossa vida. É tudo, né? Assim, pra mim, sim, a maior riqueza, porque eu recebi, é o perdão, é a salvação e também o Espírito Santo, né? Porque Jesus, ele foi, mas ele falou assim, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Agora vocês imaginam que presente é esse, né, gente? Ele foi, mas está conosco. Aí eu fiquei pensando, que riqueza que nós temos, gente. Nós temos o próprio Deus conosco. Ele habita em nós. Ele cuida de nós. Ele nos perdoa 24 horas no dia. Basta a gente chegar e pedir perdão para Ele, né? E Deus é rico, né? E vamos ler Lamentações 3:21. E vamos ver o que vai estar falando aqui. Lamentações 3:21. Lamentações de Jeremias 3:21. Então fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, assim, muitas vezes na nossa vida, o inimigo quer trazer memória aquilo que não nos traz esperança, aquilo que nos adoece, aquilo que nos faz mal, aquilo que não presta para nada. Mas aqui Jeremias estava ali falando, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, na nossa vida, quando a gente estiver passando por uma adversidade, por um problema, por qualquer tribulação, por qualquer vento contrário na nossa vida, nós temos que trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós lá atrás. Quem aqui tem um testemunho grande de algo que Deus fez? Todo mundo, não tem? Todo mundo aqui tem um testemunho. Você ia perder tudo, né? Então, todos nós temos vivido os milagres do Senhor. E a gente tem que trazer sempre à memória o que Deus já fez por nós de bom. Não as coisas ruins que nós já passamos, porque nós passamos e Deus chegou, Ele nos abençoou, senão a gente não estava aqui, os nossos filhos às vezes não estavam, o nosso esposo não estava. Então a gente tem que sempre trazer à memória o que Deus já fez por nós. Ele nos trouxe até aqui, Ele nos deu vida, Ele nos deu saúde, e às vezes vem algum problema, alguma adversidade, e Deus continuará nos abençoando. Então a gente tem que sempre ter no coração o que Deus já fez, não o que Ele ainda não fez, porque o que Ele ainda não fez, nós temos que aprender a esperar o tempo certo de Deus. Porque o tempo dele fazer vai chegar. Assim como ele fez lá atrás, ele faz hoje. Deus não mudou e ele não vai mudar jamais. Porque nós falamos aqui muitos atributos de Deus. O amor, a graça, a compaixão, a misericórdia, né? E Deus, gente, a gente tem que aprender a não ter pressa. Sabe qual é o problema das pessoas que começam a enxergar só o mal? Porque elas têm pressa demais. Aí a gente fala assim, mas por que o Senhor ainda não fez? Por que isso ainda não aconteceu? Está demorando muito. Isso se chama pressa. Isso não se chama fé. E a gente não pode ter pressa. O verdadeiro cristão, a pessoa que tem a verdadeira fé, ela não tem que ter pressa, ela tem que ter fé. Porque Deus ainda não fez, mas assim como Ele fez lá atrás, quando eu nasci, desde que eu nasci, os problemas que eu venho enfrentando e Deus vem abençoando, Ele fez lá e Ele vai fazer agora. Eu não sei quando, mas Ele vai fazer.
E eu não vou passar na frente de Deus, eu não vou ficar com pressa, porque o tempo é do Senhor. Porque enquanto não chega a bênção na nossa vida, nós estamos o quê? Crescendo e aproximando mais do Senhor, né? E na nossa vida, gente, a gente tem que sempre entender a grandeza de Deus. Deus, quando Ele nos fez, quando Ele criou os céus e terra, só para vocês entenderem. Deus criou os céus e terra e Ele criou o quê? O jardim do Éden. E Ele criou o jardim do Éden para quê? Para colocar o homem. Então Deus sempre tem o melhor para nós. Desde que Ele criou o mundo, desde a fundação do mundo, Ele tem pensado o melhor para nós. Mas o que aconteceu com a Eva e com Adão? Pecaram. Desobedeceu e pecou. Porque ali, para Adão e Eva, tinha um porém. Vocês vão viver no paraíso, mas não pode comer dessa fruta. Então, na vida de Adão e Eva, tinha um não. E na nossa vida, tem um não também? Tem muitos. Iraci, tudo bem? Eu vou te dar isso, vou dar aquilo, mas não pode fazer isso, fazer aquilo e aquilo, que todos aqui sabem o que é certo e o que é errado. E muitas vezes nós questionamos por que a nossa vida não está uma delícia, não está um Éden. Tem hora que a gente fala, nossa, mas não está do jeito que eu queria. Mas será que eu estou obedecendo todos os preceitos do Senhor? Porque Deus, gente, Deus, Ele é fiel. E Ele quer tudo de bom para os seus filhos. Ele quer tudo de bom. Porque desde a fundação do mundo, Ele já criou um jardim maravilhoso. Gente, eu penso que aquela terra ali era a terra melhor do mundo. Ela dava os frutos e não precisava trabalhar para comer, não. E aqueles rios, aquela vida maravilhosa, era só crescer e multiplicar. Mas o homem desobedeceu. E a mesma coisa está acontecendo no mundo hoje. As pessoas querem um Éden, mas elas não querem obedecer a Deus. E tudo na nossa vida depende da nossa obediência. Para vocês entenderem, Deus nos deu a salvação. Jesus morreu ali na cruz para nos salvar, né? E quando a gente aceita Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, Ele nos perdoa. Então ali para trás morreu a Iraci velha, nasceu a Iraci nova. E daí a gente passa pelas águas, batiza, nasce de novo, e a gente passa a ter o que? O Espírito Santo nas nossas vidas. E ali até então a gente está salvo. Mas se a Iraci não obedecer a Deus dali para frente, o Espírito Santo tem que sair. E quando o Espírito Santo sai, quem chega? Os demônios, os principados, as potestades. Então, gente, não adianta a gente falar, eu aceitei Jesus, eu vou na igreja tal. A gente precisa de obediência a Deus. Obedecer a Deus em todo o tempo. Para quê? Para que a nossa vida, Deus possa nos abençoar como Ele quer. E a gente vê isso na vida de Abraão. Abraão foi um homem que Deus chamou ele. E esse homem foi considerado, falado por Deus, que ele era amigo de Deus. E Abraão, ele é conhecido pela sua obediência a Deus. Então Abraão, tudo que Deus falava com ele, ele fazia. Então era Deus falar, Abraão, eu quero seu filho, mata ele e me dá ele. Ele subia com o filho para matar. Então era uma obediência que levou ele a ser o nosso pai na fé. E Abraão, gente, quando ele saiu da linha um pouquinho, quando ele teve pressa, ele pagou um alto preço. Então, na nossa vida, a gente não pode ter pressa.
mas eu vou dar o meu jeitinho. Vai pagar preço. Vai cair aonde não poderia cair. Então, Abraão, quando teve pressa, ele pagou um alto preço por isso. E nós não podemos pagar um preço. Nós não podemos ter pressa. Nós não podemos passar na frente, né? Amém. Glória a Deus. Vamos chegando. Então, a gente não pode ter pressa, né? A gente tem que ir confiando, esperando em Deus, esperando o tempo certo de Deus. Vai doer, gente? Às vezes dói. Por quê? Porque às vezes o tempo é mais longo do que a gente esperava. Mas enquanto isso, nós estamos crescendo em Deus. Moisés, gente, quando Deus chamou Moisés, ele apareceu para ele na sarça ardente e ele falou: Moisés, eu te escolhi para você libertar o meu povo do Egito. Ele falou: mas que jeito? Eu não sei nem falar. Ele falou: não preocupa, não é você que vai libertar, sou eu através de você. E ali, eu não vou contar toda a história, mas Deus mostra para ele que Deus iria dar poder para ele. E ele estava lá com o cajado, ele falou: joga o cajado no chão. E o cajado virou uma serpente. Pega o cajado. Vocês teriam coragem de pegar uma serpente? Dá para ver que Moisés tinha fé, né? Ele foi lá e pôs a mão no cajado, que virou uma serpente, e ele virou novamente um cajado. Então, Moisés obedecendo, o que estaria com Moisés? O poder de Deus. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós não andamos sozinhos não, gente. O Espírito Santo está com a gente. E o poder de Deus está conosco. Quem aqui tem cajado? Quem aqui aceitou o chamado de Deus na sua vida? Quem disse sim para o Senhor? Então, toma posse. Você tem o cajado. Você tem o poder de Deus. E Deus vai operar, né, através de nós. E às vezes nós queremos tudo de Deus, mas não queremos obedecer a Deus. Então, uma coisa é você querer as coisas do Senhor. Outra coisa é você obedecer a Ele. Então, quem obedece a Deus tem cajado. E ali, Moisés, gente, ele foi e o mar estava ali e os inimigos atrás, eles iam morrer e eu e Moisés não estavam entendendo nada. E tem hora que a gente fala: Deus, eu não estou entendendo nada, eu vou morrer, meu marido vai morrer. Eu já fiz isso, gente. Deus, que é isso, Deus? E Deus fala: ó, o cajado. Ó, o cajado, eu te dei cajado. Abre o mar, os seus inimigos vão morrer. E você livra daquele mal, daquele problema que você está vivendo. Então, a gente tem que entender isso, né? E Deus, gente, Deus, Ele ama perdoar. Como que Deus ama nos perdoar, gente? Ai, eu sou apaixonada com esse perdão de Deus, com esse Deus, porque Ele olha no mais criminoso que existe. E Ele fala assim: eu vou perdoar ele, se ele se arrepender. E eu estava orando por essa reunião, Deus falava assim: fala de Filemon. E eu falei assim: Filemon? E na hora, gente, eu esqueci que tinha um livro de Filemon na Bíblia, porque eu não me lembrava dele. E ali eu falei assim: vamos ver o que Deus está falando em Filemon. Se vocês quiserem ler em casa, porque deixa eu ver a hora que não dá para ler tudo. Então, eu vou contar para vocês a história desse homem chamado Filemon. E depois vocês vão ler em casa. É Filemon, só tem um capítulo dele na Bíblia. Mas tinha que ter, gente.
Eu falo, Deus, o senhor é lindo. E Filemon, gente, ele foi um homem, ele era rico, me parece que ele era um homem de posses, e esse homem se converteu. E nessa conversão dele, ele tinha funcionários, e um funcionário dele, chamado Onésimo, roubou dele. E esse Onésimo roubou de Filemon, e ele falou assim, eu vou cascar fora daqui, senão, né, eu vou preso aqui e tal, e foi para Roma. O Onésimo que roubou de Filemon foi lá para Roma. E chegando lá em Roma, ele aprontou, porque ladrão apronta, gente. Se ele não se converter, ele vive aprontando. E ele chega em Roma, e ele apronta lá em Roma. E aí lá ele foi para a prisão. O Onésimo foi para a prisão. E chegando na prisão, quem que ele encontra na prisão? Paulo, o grande apóstolo. E o Paulo lá preso, e Onésimo chegou lá e Deus falou, agora eu te pego, Onésimo. Você não sai dessa cadeia, ladrão, mais. E ali Paulo pregou para o Onésimo, para um ladrão. E ele pregou, e Paulo lá preso. Tem hora que você não sabe o porquê que você está passando por um problema, não. Tem hora que você fala, Deus, por que isso? Por que aquilo? E às vezes é para você pregar porque está do seu lado. Às vezes você está lá no hospital, lá no UAI. E o que eu estou fazendo aqui, Deus? Prega. Prega que você sai daqui mais rápido. E ali, Paulo pregou e o Onésimo se converteu, gente. E Paulo viu a conversão de Onésimo, ele falou, esse homem converteu genuinamente. E ele pregou, de certo, Paulo teve tempo, né, gente? E logo Paulo escreve essa carta aqui. Gente, Paulo, ele era letrado. Que carta linda, bem escrita, pontuada, depois vocês lêem. E ali ele escreveu para Filemon e falou, Filemon, aqui eu estou com Onésimo. E Onésimo, louvado seja Deus, não li aqui, mas com essas palavras, ele se converteu. E eu sei que ele tem uma dívida com você, Filemon. Mas eu quero enviar ele para ir para você novamente. E eu, Paulo, eu não precisava disso, mas eu vou pagar para você recebê-la aí de volta. Sabe aquilo que ele te roubou, Filemon? Eu vou pagar a conta dele. Será que nós temos um dedinho de Paulo, gente? Será que a gente tem uma unhinha de Paulo? E ali, Filemon recebe Onésimo ali na casa dele. E Filemon, gente, ele tinha uma igreja na sua casa. Igual nós aqui, ó. A gente tem uma reunião aqui, né? Então, Filemon tinha uma reunião igual a nossa, um GC, uma célula. Era uma igrejinha na casa dele. E Paulo falou assim, ó, você recebe o Onésimo porque ele vai ser muito útil aí pra você. Porque agora ele não é ladrão mais não. Agora ele é um salvo, perdoado em Cristo Jesus. E Paulo, gente, eu fiquei pensando, Paulo, ele era tão obediente a Deus que ele não só fazia a vontade de Deus, mas ele fazia as mesmas coisas que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós, gente? Nós estávamos lá no pecado, uma Iraci insuportável, uma Maria insuportável. Gente do céu! Como que Deus amou a gente? Como que Deus amou? E ele falou, eu mandei meu filho para pagar a sua conta. E o que Paulo fez? Eu vou
Filemon. Você é rico, mas eu vou pagar, eu quero pagar. Será que aqui tem Paulas e Paulo que pagam um preço pela vida do outro, que paga a conta do outro, que aprendeu a perdoar como Jesus perdoa? Gente, como nós somos resistentes ao perdão. Como que nós somos resistentes a dar amor para as pessoas. Outro dia eu falei, Maria, a gente fala tanto de amor, mas amar é muito difícil, Maria. Não falei, Maria? Porque falar é fácil, mas pisa no nosso calo. Pisa. Aí a gente mostra quem nós somos, se nós realmente somos convertidos. Mas a gente precisa amar. E a gente precisa acreditar na transformação das pessoas. E daí, sendo assim, o que vai acontecer na nossa vida? A nossa vida vai se tornar um Éden na terra. Por quê? Você obedece a Deus, o Espírito Santo está conosco. Está com todo aquele que obedece a Deus. E Ele conosco, nós temos a autoridade dele na nossa vida. E aí o que acontece? O mal não vai dar conta de nós, gente. Ele vai vir com uma ondinha ali, outra aqui, mas o mar vai abrir. Porque a autoridade está conosco, né? Então, eu fiquei assim tão maravilhada que eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. E nós precisamos ter um pouquinho de Paulo. Nós precisamos ser um Filemon que perdoou a conta do Onésimo, que foi lá na casa dele, roubou o que era dele. E ele pegou ele de volta e pôs dentro da casa dele. Será que vocês põem um ladrão que te roubou dentro da casa de vocês de volta? Será que nós íamos acreditar nesse Onésimo? Paulo acreditou, porque ele evangelizou ele. Então, nós temos que saber evangelizar. Nós temos que pedir o Espírito Santo para transformar os Onésimos da vida. Porque não somos nós que transformamos ninguém, é o Espírito Santo. E para terminar, não precisa ler, o Senhor me falava em Ezequias. Ezequias, gente, foi um homem muito obediente a Deus. Pensa num homem que governou corretamente. Ali tinha ídolos, era santo, eles levantavam tudo quanto é coisa ali, em Israel, em Jerusalém, e Ezequias, ele ia derrubando os altares de outros deuses, ele não aceitava, ele só queria o Deus verdadeiro, e ele governou para o povo. Ele era um homem reto. Só que homens retos, mulheres retas, vem tempestades na nossa vida. Mas o que Ezequias tinha, gente? Ele tinha cajado. E ali o que aconteceu? O rei Senaqueribe veio contra ele. E esse exército da Síria, gente, ele era poderoso demais. Muito poderoso. Eles eram muitos e muito bem armados. E Ezequias tentou de tudo para não ir àquela guerra com eles. Mas não teve jeito. E o que Ezequias fez com Isaías? Foi orar. Foi buscar autoridade. Foi buscar de quem tem. E ali eles dobraram o joelho e foram orar. E oraram. E Deus falou: fica tranquilo, eu vou destruir o exército da Síria. Certamente Ezequias falou: como? Ele falou: vou mandar um anjo só. Um anjo de Deus, gente! Ele matou 185.000 soldados sírios. Glória a Deus. Aleluia! Um anjo de Deus. Quantos soldados têm vindo
dobra o joelho. Mas antes de dobrar o joelho, obedeça a Deus. Senão não vai adiantar, não. Tem que obedecer, gente. Tem que obedecer, tem que perdoar, tem que amar. Tem que pregar. Tem que ser Paulo. Que independente do que está vivendo, está pregando. E ali veio um anjo só e mata 185 mil soldados. E Ezequias ficou livre daquele exército poderoso. E Jerusalém também. E ali Ezequias falou assim: ai, acabou os problemas. Quem aqui tem hora que fala, agora acabou, Deus? Tem hora que eu falo, Deus, acabou. E logo vem outro. E aí Ezequias adoece. Logo depois ele adoece. E a palavra de Deus, a gente entende que ele deu uma úlcera no estômago. E Deus fala assim, vai lá, Isaías, e fala para Ezequias que ele vai morrer. Para ele preparar tudo, que ele vai morrer, eu vou levar ele. E o que Ezequias fez, gente? Ele orou. Ele falou, Deus, eu não quero morrer agora. Me dá mais anos de vida. E Isaías estava saindo na porta. Deus falou, volta lá agora. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Sabe o que é isso, gente? Obediência a Deus. Obediência, gente. Obediência, gente. É amar os onésimos. É perdoar os onésimos, gente. É pregar o evangelho. É destruir as idolatrias, gente. É amar as pessoas. Então, nós precisamos disso. No Salmo 34, 7 e 8 fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. De quem que o anjo do Senhor acampa? Ao redor de quem? Dos que o amam, dos que o temem e dos que obedecem. Para que temer se você obedece? Se nós obedecemos a Deus, não há o que temer. No Salmo 33 fala para a gente exaltar a Deus. Gente, nós precisamos aprender isso. Exaltar a Deus em todo o tempo. Exaltar aquele que nos criou, que nos formou e aquele que tem tudo de bom para nós. Ele tem o Éden para nós. Mas tem um não para nós. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode. E você vai ter uma vida melhor. Então é isso, gente. Eu acho que o que Deus queria falar conosco é obediência. A obediência nos levará a grandes vitórias. E pensa, nós passando por uma situação e a gente dobrar o joelho e Deus falar, eu vou mandar só um anjo. Vai acabar com esse problema em segundos. E a gente tá lembrando que lá atrás Deus já mandou anjo assim. Nós não viu, mas o nosso problema foi destruído. Amém? Então era essa mensagem de hoje. Que Deus abençoe.